Olá, meus alunos das etapas 1 e 2 da EJA. Vamos para mais uma semana de atividades e nesta semana nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pensando no nosso tema cidadania que nós já estamos trabalhando há algumas semanas. Neste ano de 2020, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que atualmente ela garante a defesa da dignidade humana nas diversas esferas da sociedade. O documento, ele surgiu depois das duas grandes guerras mundiais e desta forma ele expressa o desejo de manter a paz mundial e também manter todos os seres humanos com o mínimo de dignidade, um mínimo necessário para que possam viver livres, seguros, e ele também procura garantir que nunca mais teremos os nossos direitos à vida ameaçados novamente. Então, depois das guerras, da Segunda Guerra Mundial, os países se juntaram e fizeram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como vocês sabem, vocês já viram os direitos na semana passada, infelizmente, a gente não tem esses direitos garantidos na nossa sociedade, né? Muitas vezes esses direitos nos são negados por N motivos. Mas é muito importante que um documento como este exista e que a ONU exista para tentar que os países cada vez mais se empenhem para que o que está nesse documento vire realmente uma verdade. Então, essa semana a gente vai estar pensando um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês também o link com todos os direitos humanos, tá? Com toda a Declaração dos Direitos Humanos. E nessa semana, a novidade é que nós temos os links das aulas dentro do bloco que vocês estão recebendo, então, pelo WhatsApp ou impresso, tá? Então, vocês têm os links das aulas e podem acessar. Eu vou só mandar separado depois no grupo o link, então, com os direitos humanos para quem se interessar a fazer a leitura do documento na íntegra. Vamos para as atividades, então. Bom, aqui vocês têm o link, então, que vocês já clicaram e por isso estão aqui. E a atividade 1 é um poema. Vocês vão ver que ele é um poema bem diferente. Por quê? O que eu quis trazer para vocês? Esse é um poema do Antônio Gonçalves da Silva. Ele é conhecido, no meio da literatura como Patativa do Assaré. Ele é um nordestino, um escritor maravilhoso. Ele nasceu em 1909, faleceu em 2002, e ele foi um poeta repentista, um dos mais importantes brasileiros, que representa a cultura nordestina. Então, ele é um dos mais importantes escritores do século XX, que mostra, então, essa cultura popular do Nordeste. Ele tem uma linguagem bem simples, e vocês vão ver isso nesse poema, e ele retrata, então, a vida sofrida e a vida árdua do povo do sertão, mas que não é muito diferente daquilo que a gente vive aqui também, tá? Seus livros foram traduzidos em vários idiomas, então ele foi um poeta muito reconhecido, teve vários livros publicados e também livros que foram enviados para o mundo inteiro, então livros muito, muito bacanas. Esse poema que nós vamos usar hoje, ele se chama Brasil de Cima e Brasil de Baixo. Vocês vão ver que as palavras elas não estão escritas corretamente, como no dicionário da língua portuguesa. Mas a gente chama isso de licença poética. Por quê? Nós somos um país que tem muitas variações linguísticas. Um dos que mais tem isso. O que é essa tal de variação linguística? Quer dizer que nem sempre a gente escreve da maneira que falamos. Então, elas podem ter a ver com história e elas podem também ter a ver com regionalidade, que é o caso desse poema. Esse poema que vocês vão ler, ele tem uma escrita diferenciada porque este autor ele tem essa característica de escrever
da maneira que ele fala. Então, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito, até com as palavras não tão corretas quanto elas estão no nosso dicionário. Isso não tira a beleza e nem a importância do que ele diz. Por isso eu trouxe esse poema, para mostrar que pessoas muito simples e que talvez nem consigam falar tão rebuscado, também tem a sua voz, também tem a sua vez e também tem muito o que nos ensinar e que nos dizer. Nada disso, nada dessas palavras que estão ali escritas de uma maneira diferente, tira a beleza e a mensagem do poema, então, que ele nos traz. Vocês vão ter ali o poema, só um trecho, né, desse poema, ele é um poema um pouco longo, então eu coloquei um trecho para que vocês possam, então, fazer a leitura, tá? Além de vocês terem o poema aqui para fazer a leitura, eu também coloquei ali o link, tem a mãozinha apontando aqui, ó, para o link, tá? É um link no YouTube, onde esse poema está sendo declamado. Então, é bem interessante, se vocês quiserem dar uma espiadinha lá, é só clicar nesse link azulzinho aí, e aí vocês vão ver esse poema sendo declamado. Ele é um poema muito bacana, muito bonito, que fala bastante coisa sobre as diferenças sociais que existem no nosso país. A atividade 2, então, como a gente sabe que esse poema ele tem essa variação linguística e o autor tem essa licença poética para escrever dessa maneira, a atividade número 2 vai ser uma atividade de reescrita. Então, vocês vão reescrever esse poema, né? Esse trecho ali que a prof colocou para vocês. Vocês vão reescrever no caderno de vocês, corrigindo as palavras onde aconteceu essa variação linguística. Então, corrigindo, colocando as palavras corretas no lugar. E ali tem uma dica, as palavras elas estão escritas corretamente nesse quadro abaixo. O que vocês precisam fazer é encontrar o lugar certo para colocar essas palavras, tá? Então, lá onde está Brasil, vocês vão escrever lá no caderno de vocês Brasil. Onde está abaixo, vocês vão escrever baixo. Vão trocar, então, a escrita das palavras que estão lá com essa variação linguística de regionalidade do autor, vocês vão colocar as palavras escritas de maneira correta no caderno de vocês, copiando direitinho o poema lá, certo? Essa é a atividade número 2. A atividade número 3 é para a gente pensar um pouquinho nesse poema e responder essas perguntas. Então, a letra A diz assim: neste poema, podemos perceber uma crítica às diferenças sociais. Quais direitos humanos estão sendo negados, segundo o autor? Você percebe em seu dia a dia situações em que os direitos humanos são violados? Cite um exemplo. Por que é importante que o cidadão conheça a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, vocês vão pensar um pouquinho no que vocês viram sobre direitos humanos. Lembrem que tem aquele videozinho da semana passada. Vocês também vão receber no grupo o documento na íntegra, tá? Com a Declaração dos Direitos Humanos. Pensem um pouquinho sobre elas e pensem quais desses direitos estão sendo negados neste exemplo aí que o autor está dando no poema, certo? A atividade 4, ela é uma produção textual. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa atividade. Eu coloquei aqui uma tirinha, né, uma charge, para que a gente pense um pouquinho, né, sobre esses direitos humanos que são negados. E o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever no caderno de vocês um pequeno texto sobre o que vocês aprenderam sobre os direitos humanos. O pessoal que é da etapa 1, vai escrever frase, né? Vai escrever trechinhos ali contando o que é que aprendeu sobre os direitos humanos. E o pessoal da etapa 2, prestem bastante atenção, eu quero que vocês escrevam um pouco mais, tá? Tentem escrever um pouquinho mais. E aí vocês vão colocar nessa escrita o que vocês aprenderam sobre os direitos humanos, né? Relatar ali o que você vê no dia a dia que não é cumprido, que está ali nos direitos humanos, mas que não está acontecendo, né? Talvez maneiras que nós poderíamos usar para estar cobrando, né, dos governos essa postura de cumprimento, né, dos direitos humanos, e como conhecer esses direitos através da aula da EJA
tem melhorado a ideia de cidadania de vocês, né? Que diferença conhecer esses direitos faz na vida de vocês, certo? Não esqueçam, né, de colocar o parágrafo lá, aquele espacinho, né, antes de começar a escrita de cada parte das ideias de vocês. Não esqueçam de colocar pontuação, né, lá ponto final, vírgula, onde for necessário, tá? Ponto de exclamação, interrogação, onde for necessário no texto de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os pontos, né, os sinais de pontuação, quiser relembrar, tem alguma coisa já no nosso material dessas aulas à distância, também tem alguma coisa lá do início do ano, retomem lá no caderno de vocês e também fiquem à vontade para perguntar no grupo, para poder fazer a atividade bem direitinho, tá? E não esqueçam de escrever com coerência, né? Colocar as ideias, ler, pensar que alguém tem que ler aquilo ali e entender que é o que a gente sempre faz quando faz uma escrita, certo? Então, o pessoal da etapa 1 faz algumas frases, o pessoal da etapa 2 tente fazer um textinho mais estruturado, certo? A atividade, e aí aqui nós vamos ter um conteúdo sobre divisão, tá? Antes da atividade número 5, nós vamos ter um conteúdo sobre divisão, vocês vão ter um vídeo aqui também para clicar lá no material de vocês. Aqui ainda não tá, porque a prof não colocou o link do vídeo aqui, que eu vou fazer quando terminar esse. Mas no material de vocês já vai estar o link, então vocês vão clicar e vão assistir um vídeo sobre como se faz a divisão. Aí, vocês têm um esquema de como a gente faz a divisão simples. Então, observe o esquema e copie no seu caderno. A prof não conseguiu colocar a letra maior do que isso, mas lembrem daquele esqueminha que a prof colocou para vocês, de que vocês colocam o dedo na tela, 2 dedos e puxa, conseguem ampliar. Então, tentem copiar esse esquema no caderno de vocês. Pelo menos a parte do cálculo armado, né, os passos que precisa ter, pelo menos essa parte tentem copiar no caderno de vocês para vocês terem esse conteúdo e relembrarem na hora de fazer e de solucionar cálculos de divisão. E a atividade número 5, então, a última atividade da semana, é para armar e calcular esses cálculos que tem aí no caderno de vocês. Então, vocês têm até a letra F ali, né? São 6 cálculos. Vocês assistindo o vídeo e olhando aquele esquema, com certeza vocês vão conseguir resolver, tá? O vídeo tá bem explicadinho, é um início de um trabalho de divisão, vocês vão ter outros vídeos sobre isso, outras aulas sobre divisão, porque a divisão tem algumas regrinhas e a prof vai estar explicando elas ao longo das próximas semanas, tá? Então, vocês olhando lá o vídeo, olhando aquele esqueminha, prestando bastante atenção, vocês vão conseguir resolver esses cálculos. Eu peço para vocês que armem o cálculo no caderno, tá bom? Eu não quero só as respostas. Eu quero ver o cálculo armado bem direitinho, como a prof está ensinando lá no vídeo e como vocês viram ali no esquema, tá? Precisa armar o cálculo. Então, eu quero ver os cálculos armadinhos no caderno. Se vocês tiverem dificuldade para armar esses cálculos, né? Como vou fazer, como é que vou resolver, vão chamando a prof ao longo da semana, que a prof vai estar passando para vocês mais vídeos, mais estratégias, mais maneiras de resolver, certo? Uma boa semana de estudos para todos nós e até